O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, quero começar essa nossa meditação com uma palavra que, na boca de São João, nessa revelação que ele teve destinada à plenitude da igreja, às 7 igrejas do Apocalipse, em que ele repete como que numa antífona, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E na primeira dessas mensagens, dirigida à igreja que está em Sardes, primeiro diz assim: é preciso reavivar, acorda, reaviva. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. E continua insistindo: acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. É um chamado a um reavivamento da fé. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E ao mesmo tempo que diz reaviva, retoma a tua fé, chama-os também a um espírito de vigilância. Vigiai aí na tua fé, na tua conduta, porque o Senhor virá como um ladrão, e se não estiverem vigiando, se não estiverem reavivados na fé, este dia vos surpreenderá, e pode ser que essa graça que está passando não atinja o coração, por conta de, mesmo que pareça que está vivo, tem a fama de estar vivo, mas está morto. Ele insiste muito nisso, para que vivamos a fidelidade. Insiste muito para que nos convertamos, que a melhor maneira desse espírito de vigilância, na espera da segunda vinda de Jesus, se chama conversão, mudar de vida, reavivar a fé. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Então é melhor se converter, é melhor corresponder à graça, é melhor, tendo ouvidos, tendo a capacidade de escutar, ouvir o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele continua ainda, dirigindo essa mensagem, e novamente repete: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, dirige uma palavra agora para
primeiro dizendo, olha, conheço a tua conduta, tem fama de estar vivo, mas estás morto. Mas agora, novamente, ao dizer, conheço a tua conduta, diz assim, olha, você não é nem frio, nem quente. Porque não há ninguém que conheça mais a nossa conduta, o nosso coração, o que se passa aqui no nosso interior, do que o próprio Deus. E ao conhecer essa nossa conduta, nos exorta então para que nos emendemos, para que nos convertamos, para que mudemos de vida literalmente. Mas ele dirige uma palavra agora, primeiro dizendo, conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Numa linguagem bem simples, diz, olha, conheço a tua conduta, você é um equilibrista, uma hora tomba para as coisas do mundo, outra hora para as coisas de Deus. Fica aí como um cristão equilibrista, é preciso tomar uma decisão e olhar fixamente para Jesus. Porque aquele que é um cristão, mais ou menos, que não está 100% ligado ao Senhor, que é um cristão equilibrista, que tomba cada vez para um lado, cedendo às paixões mundanas, quer estar com Deus, mas não renuncia às paixões mundanas, então cada hora está tendendo para um lado. O Senhor diz, não és nem frio, nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente, mas porque és morno, então vou vomitar-te. Porque não dá para ser... literalmente, numa palavra bem simples, não dá para ser cristão meia boca, ou a gente toma uma firme decisão de ser discípulo fiel de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós estamos colocando em risco a nossa salvação. Então é preciso observar tudo isso. O Senhor conhece a nossa conduta, Ele voltará glorioso, e é preciso que mudemos de vida, que nos convertamos, para que no dia que Ele voltar, nos encontre preparados. Ele insiste dizendo, eu repreendo e educo os que eu amo, como um pai que repreende e educa os seus filhos, porque os ama, porque não quer o mal para o filho. E insiste, esforça-te, pois, e converte-te. Esse esforço significa uma correspondência à graça de Deus que vem em primeiro lugar. E depois diz que a decisão, ela parte de nós. O Senhor oferece a graça, mas é preciso que tomemos uma decisão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa e tomaremos refeição, e eu com ele, ele comigo. E termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque só é capaz de obedecer aquele que escuta. Esse é o apelo do Senhor. Escuta, converte-te, esforça-te em corresponder à graça. Quem não escuta não é capaz de obedecer. Em seguida, nós ouvimos o Evangelho em que demonstra a atitude salvífica de Jesus, que tem um desejo incontido de ir ao encontro de todos os pecadores e vai para salvá-los. O episódio é de Zaqueu. Jesus que quer ver Zaqueu antes que Zaqueu queira vê-lo. Porque Zaqueu toma uma atitude aqui, olha, ele é muito baixo, então ele quer ver quem é Jesus, mas não conseguia, sobe ali numa árvore para ver Jesus. Mas, antes dessa iniciativa de Zaqueu, há sempre a iniciativa que é de Deus. Deus tem o desejo de vir ao nosso encontro. A salvação é assim, primeiro a iniciativa de Deus, e depois, nossa correspondência à graça que se oferece, e porque é graça, se oferece gratuitamente. Jesus é assim. Mas a gente precisa vigiar, porque senão, como diz Santo Agostinho, a graça passa, e ele diz, tem uma graça que passa que não volta. Mas qual que foi a atitude de Zaqueu? Zaqueu queria ver Jesus, mas antes de que ele desejasse, há um desejo do coração de Jesus de vê-lo. E Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na tua casa. Jesus conhece a conduta de Zaqueu, como conhece a nossa conduta. E ele sempre vai ao encontro dos pecadores. Ele não diz assim, ó, Zaqueu, primeiro, deixa de ser ladrão, deixa de fazer isso que você faz. Não, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero entrar aí na sua casa. Essa foi a iniciativa de Jesus. Agora, o que vem depois é a correspondência de Zaqueu a essa iniciativa de Jesus. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Essa abertura, essa com alegria, significa abertura do coração. Recebeu Jesus com alegria. E o que vem depois é uma demonstração de que, de fato, esse encontro mudou completamente a história desse homem. Quando Jesus disse que eu quero ir na sua casa, e os outros falavam, foi hospedar-se com um pecador.
Zaqueu demonstrou a atitude da sua conversão aqui, a da sua mudança de vida. Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso aqui é uma atitude de arrependimento. Ele reconheceu quem ele era, sem que Jesus precisasse dizer para ele. Ele reconheceu. O encontro com Jesus revela realmente quem nós somos, para que atinjamos a estatura de Jesus. Hoje a salvação entrou nesta casa, disse Jesus a Zaqueu, a casa do coração. Mais do que a casa física, a casa do coração. Se você abrir o seu coração, descer depressa aí do seu orgulho, descer depressa da situação de pecado e ir ao encontro do Senhor, a graça vai se concretizar. A salvação quer chegar aí no seu coração também. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele nos chama à vigilância e nos chama à conversão. Escutemos com atenção e abramos o nosso coração para que o Senhor faça morada e permaneça para sempre em nós. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.